Aliás, o que é que eu faço? Muito simples. Nós temos muitas organizações, movimentos, associações LGBT em Angola, principalmente na cidade de Luanda, que elas têm páginas. Eu tenho o movimento Eu Sou Trans, que é um movimento virado específico para a comunidade trans no país, defendendo os seus direitos, dando voz e visibilidade. Tanto que se forem às páginas do Instagram e do Facebook, vocês vão ver fotos de pessoas com um cartaz a dizer eu sou trans. Ou seja, incentivamos que as pessoas trans deem a cara sem medo, sem vergonha, porque ser trans não é uma anomalia. Ser trans não é um crime, não é uma ofensa, não ofende a moral de ninguém. Simplesmente é uma forma de ser. E ponto. Então, isto é o que a gente incentiva. Eu, quando vou aos encontros, e eu digo assim, olho para as meninas e os meninos trans, eu digo, ainda não foste fotografado, ainda não foste fotografada. Queres? Eu pergunto, queres dar a cara? Quero. Então, segura um momentinho, eu vou até mostrar, peço licença, Tá, até tá me bom. esqueci de tirar. Tá bom. Olha, para vou ser sincera, eu preparei já umas Aqui, perguntas. ó. Já nem vou perguntar mais. Ok. Eu sou trans. E todo mundo que é trans pega nisso, tira uma foto. E a gente publica. Então, tem a Associação Íris. Portanto, todos nós temos páginas no Facebook e Instagram para seguir, para entrar, para interagir, para mandar mensagens, para expor os problemas, as dúvidas, fazer perguntas. Estamos aqui para auxiliar, estamos de braços abertos para até mesmo nos prontificamos a ir, mesmo para defender, para irmos no lugar do trabalho, para irmos na polícia, para irmos no hospital, para irmos na escola, caso essa pessoa sofra discriminação. Ok. A gente intervém. Nós estamos aqui para isso. Portanto, as pessoas não podem achar que a comunidade está assim solta, perdida. Não, 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 não. Não está perdida. Tem a AIA, AIA, Arquivo de Identidade Angolano, que é uma associação virada simplesmente para mulheres. É uma associação feminista para mulheres LBTI, para mulheres lésbicas, bissexuais, intersexo e trans. Não Portanto, sabia. temos outros movimentos. Exatamente, as pessoas desconhecem. Por exemplo, o movimento Eu Sou Trans é um guarda-chuva. O que é o guarda-chuva? O guarda-chuva é o termo que a gente usa para um grupo, uma organização que engloba outras organizações ou outros grupos. Por exemplo, o movimento Eu Sou Trans é um guarda-chuva para todos os grupos de transgêneros em Angola. E temos já o grupo Mulheres do Coração, que é de mulheres trans, que eu participo de alguns encontros. Tem também o movimento T, que é é o grupo de homens trans. Então, existimos, estamos aí. Então, as pessoas não podem dizer e virar a cara, porque uma coisa que o angolano, que nós temos socialmente, que é a hipocrisia e o falso moralismo. As pessoas não se importam que as coisas existam, que as Sim. pessoas existam e que façam, desde que fique tudo no escuro, debaixo do tapete. Desde que basta a gente abrir a porta dos armários e dizer hello, todo mundo se sente incomodado. Ninguém bate a porta da sua casa, ninguém faz sexo dentro da sua sala. Cada um vive a sua vida da melhor forma possível, reservada. Mas as pessoas acham que têm o direito de se sentirem incomodadas. Existem até deputados que, na sua ignorância, dizem que não, essas pessoas não podem ter lugar, não podem ter espaço. Uma pessoa que é paga por nós, porque os nossos impostos é que pagam o salário dessa Sim, pessoa, sim. que trabalha para nós, quando ela faz um discurso absurdo desse género, ela indiretamente nas entrelinhas está a dizer que essas pessoas deviam ser erradicadas da face da terra, deviam ser eliminadas. Como é que você pode dizer que uma pessoa não tem espaço, não merece ocupar um espaço?
se você acredita que você tem direito de ocupar um espaço. E uma coisa que eu faço, uma pergunta que eu faço, que eu quero que as pessoas reflitam. As pessoas que nos estão a assistir, que elas reflitam e que elas também, quando tiverem conversas desse género com outras pessoas, façam a mesma pergunta. Vocês já se perguntaram, quando vão ao hospital, se o enfermeiro, a enfermeira, o médico, a médica, a recepcionista, o empregado de limpeza é LGBT? Já se perguntaram, quando vão comer fora, se a pessoa que cozinhou a comida é LGBT? Se a pessoa que serviu o prato na mesa é? Já se perguntaram se a roupa que a gente usa, quem costurou? Então vocês não podem dizer que as pessoas não podem ter um espaço, que as pessoas não são úteis. Porque isso é uma coisa que as pessoas acreditam, que os LGBTs não são úteis, são pessoas inúteis, não estão aqui a fazer nada. Really? Amanhã, se você tiver um acidente na rua e eu estiver a passar, eu, como trans, posso ser a única pessoa capaz de te ajudar. E há uma Então, outra coisa, às vezes nós não sabemos, a minha mãe tá a receber um sangue e nem sabe se foi uma trans ou um LGBT que deu sangue. absurdamente, acreditem ou não, ainda existem países que recusam pessoas LGBTs a doar sangue. E países do primeiro mundo. Porque o Eu sangue não fico presta, né? passada. Aparentemente, segundo... Eu muito sinceramente, eu fico... Ou seja, enfim, é um Falando, absurdo. tocando mesmo nesse assunto dos países, o Bruno, semana passada, disse que Angola, na África, pelo menos em Angola, é um dos países que a comunidade LGBT não tem muitos problemas. Tipo violência, serem espancados na rua, serem agredidos, serem espancados na rua, e essa coisa toda. Isso é verdade? Comparando com os Assim, outros países, tipo a Nigéria, os Congos, essa coisa toda, a África do Sul. assim, eu nesse aspecto, assim, concordo e discordo. Ou seja, Angola, em África, é dos poucos países em que nós temos liberdade para ser e estar. Todo mundo é livre. Eu tenho amigos meus, LGBTs, gays, que beijam o namorado na rua, que andam de mãos dadas. Não precisa ter medo, ninguém tem que fazer nada. Eu vivo como vivo e outras pessoas mais. Mas nós não podemos dizer que não há violência. Atenção, a violência existe, os problemas existem e são muitos. A única diferença é que esses problemas eles não vêm tanto à tona. Nem todo mundo está ciente dos problemas. Então, porque no que diz respeito à violência, a maior parte, ainda temos problemas de violência por parte da polícia, que também alguns membros da polícia, oficiais da polícia, na sua ignorância, acham que se sentem no direito de humilhar uma pessoa LGBT. Nós temos casos de violência, principalmente doméstica. Tem muitos LGBTs adolescentes que sofrem dentro de casa, na mão dos pais, na mão dos irmãos. Então, nós temos esses problemas. Esses problemas existem. A nível de entrar, inserir-se no mercado de trabalho é um outro desafio. Felizmente, a nível de leis, a nossa Constituição, ela não... Aliás, sobre Angola ter sido notícia em janeiro de 2019, porque descriminalizou a homossexualidade, é assim, isso foi o que a imprensa passou. Não houve uma descriminalização da homossexualidade porque Angola, após a independência, nunca criminalizou. Okay. Nem sequer existe registro de pessoas que foram a tribunal ou foram condenadas por terem relacionamento com pessoas do mesmo sexo. O que aconteceu foi, houve uma remoção de uma cláusula da época colonial que desde o século XIX, há mais de 100 anos que existia essa cláusula, que realmente condenava as pessoas que se relacionassem com pessoas do mesmo sexo. Então, assim, já que Angola nunca teve interesse em criminalizar as pessoas, não fazia sentido manter aquilo ali. Não fazia. Embora que muita gente usava essa cláusula para dizer não, vocês não têm liberdade de ser,
vocês não têm liberdade para isso e para aquilo. E aquilo alimentava o direito que as pessoas achavam que tinham de privar-nos de ter uma vida normal, Uhum. de ter acesso àquilo que é nosso de direito. Existem casos de pessoas que, dentro da sala de aulas, existem casos de pessoas que foram se inscrever em universidades públicas, mas foi negado. Ah, porque você não pode vir vestida assim, porque isso é uma afronta, porque é imoral. O que não é, não é imoral. Eu queria partilhar, porque assim, em conjunto com o Linkages, porque as pessoas não têm as pessoas não estão informadas do que é que nós ativistas temos feito Sim, e eu do também queria mais que trabalho. explicasses. Eu queria perguntar uma outra coisa, mas vou perguntar depois. Queria mais que explicasses um bocadinho sobre essa atividade de ativismo, a tua atividade de ativismo, como ativista. Exato. É assim, eu como ativista, eu me sinto feliz, me sinto satisfeita. Há muito por fazer, mas assim, não pode ser da noite para o dia. Tem que ser devagar, nós vamos chegar lá. Já se conquistou muita coisa. Assim, o simples fato de nós termos acesso a instituições governamentais, o simples fato de eu entrar no gabinete provincial de saúde e propor projetos de formação aos profissionais de saúde, sentar à frente com oficiais da polícia, na Polícia Nacional, que eles dizem, não, estamos abertos, sim senhora, para vocês nos darem informação. Para nós sentarmos com a secretária de Estado no Ministério da Justiça e Direitos Humanos e discutirmos assuntos, e o Ministério dizer assim, por favor, tragam-nos informação sobre as pessoas. Queremos estar a par do que se passa, queremos saber, queremos dados, queremos trabalhamos em parceria. Portanto, isso é um grande ganho. Isso é algo que a sociedade desconhece, que nós fazemos. Eu também não sabia por acaso. Porque a imprensa, sabe por quê? Porque a imprensa também do lado ela é muito malandra. A imprensa às vezes também ela não quer mostrar. Uhum. Esse é que é o problema. Porque há muitas vezes que a imprensa ela é convidada para ir a muitos encontros, ela não aparece. Não aparece nunca. Se às vezes para fazer, E, às vezes aparece já na altura que eu trabalhava no semanário agora, que eu estagiei lá, fomos cobrir uma atividade de um senhor no Beral, era para fazer uma doação. E ele disse, se a TPA não aparecer, não vou fazer a doação. Sim. uau. Eu era Ou estagiária seja, só ajuda se aparecer. a TPA. Tava a rádio, tava os dois jornais privados, que é o semanário agora, onde eu fiz o estágio, e a TPA tava demorando para aparecer. Se a TPA não aparecer, não vou fazer a doação. Uau. Uhum. Mas assim, a importância da imprensa ter conhecimento é assim, eu não posso também ser ingrata, porque a imprensa há órgãos de comunicação e há órgãos de comunicação. Existem órgãos de comunicação que estão abertos, sim, que quando a pessoa manda uma nota de imprensa, olha, estamos dispostos a ir, que já fomos convidados várias vezes para ir numa entrevista de rádio, para ir em programas de televisão, falar, mesmo jornais online, nós temos cobertura que fazem questão, se nós enviarmos a informação, eles publicam. Em 2016, entre 2016 e 2018, eu tive o privilégio de trabalhar com o Linkages, que era uma organização, um projeto norte-americano, que trabalhou a nível do VIH e SIDA. E trabalhava com grupos sociais que eram afetados pelo VIH e, claro, homens que fazem sexo com homens, pessoas trabalhadoras de sexo e pessoas transgênero, LGBT no modo geral, faziam parte desses grupos. E nós conseguimos dar formação sobre estigma e discriminação a várias unidades sanitárias em Luanda. Inclusive, nós conseguimos dar formação a alguns policiais, como a Polícia Nacional. Nós conseguimos formar cerca de 500 profissionais de saúde. E para mim foi uma experiência inesquecível de eu poder estar ali perante profissionais, e não só profissionais, todas as outras pessoas que trabalhavam como segurança, empregados de limpeza, balconistas, faziam parte dessa formação. O que é que eles aprendiam na formação? Sobre o impacto da discriminação. Eles aprendiam que as pessoas mais afetadas pela discriminação nesses espaços
como os transgêneros, trabalhadores de sexo, homens que se relacionam com outros homens, não podem ser destratados de maneira alguma. Porque o profissional de saúde ele não pode se esquecer que ele fez um juramento. Uhum. Ele é imparcial quando ele vai tratar de uma pessoa. Ele não pode nunca. Mas assim, foi uma experiência fantástica de poder abrir o coração e as mentes de muitos profissionais. Que eu até fiquei surpresa pela negativa, porque haviam coisas tão simples que para eles essa era uma coisa que nunca tinham ouvido falar. Alguns, não, nós já vimos sim, mas a gente não sabe como lidar. É a mesma coisa com a polícia. Uma mulher, por conta dessa campanha que Angola tem feito, e aliás, Angola no mundo inteiro é dos poucos países. Desculpa, vai desligar a qualquer momento, mas nós voltamos. Pode voltar? Mas pode continuar a falar. Quando ele cair. Uma coisa que também com a polícia é um problema, houve um problema, porque há pessoas LGBTs quando vão à polícia fazer queixa, não, sofri uma agressão. Agressão por quê? O motivo da agressão? Porque eu sou LGBT. A gente não sabe lidar com isso. Calma aí. Você tem que lidar com essa pessoa como lidaria com qualquer pessoa que seja agredida. Sim. Agressão é crime independentemente do motivo. Então, muita gente aproveitava essa falta de informação e todos esses conceitos negativos para se descartarem. Não, eu vou tratar desse assunto porque continuar, isso é uma coisa contínua. Uhum. É algo contínuo. Todos os anos temos que formar as pessoas e queremos chegar ao quê? Queremos chegar à educação, queremos chegar a nível, a nível do Ministério do Trabalho, porque é importante que as pessoas, assim, socialmente, que elas sejam reeducadas, ok? Elas sejam reeducadas. E no ano passado, com o Linkages, em parceria com todos os movimentos, grupos e tudo mais, criamos essa caderneta que diz carregue seus direitos consigo, que é o Guia Prático de Direitos à Luz da Legislação Angolana. E então isto aqui orienta pessoas LGBT, orienta pessoas trabalhadoras de sexo e pessoas que vivem com VIH. Por quê? Porque são grupos que são facilmente discriminados. Nós praticamente não saímos de casa sem isso. E muito futuramente nós queremos conseguir condições para termos mais exemplares, assim, milhares de exemplares, para distribuir, porque isso é gratuito, para que as pessoas possam ter acesso. Isso aqui fala mesmo muito diretamente aqui sobre os direitos das pessoas trans, por exemplo, e eu vou ler muito rapidamente. Uma pessoa de um determinado sexo de nascimento pode usar um nome ou vestir-se como se fosse do sexo oposto? Sim. Lembrar que em Angola as pessoas têm direito à identidade, expressão e liberdade. Então é assim, um professor, um diretor de uma escola, ele não pode dizer que eu, tendo um documento onde o meu nome é masculino e eu me apresento no feminino, ele não pode dizer que eu não posso entrar na escola, ter acesso, eu não posso me inscrever para estudar naquela escola. Ele está a violar a Constituição. Da mesma forma que não posso ser despedida do meu emprego, eu não posso ser demitida do meu emprego só porque isso já aconteceu há uns anos atrás com alguém que eu conheço, que dentro do emprego fez a transição e foi uma pessoa indemnizada e foi afastada. Em Angola? Isso é em Angola. Isso é crime. Só que a falta de informação sobre os direitos, por isso é que isso é muito importante para todos. É importante porque quando alguém me quer discriminar, eu tiro isso e eu leio. Porque aqui tem artigos da Constituição, da nossa legislação. E contra fatos não há argumentos. Então, um polícia jamais poderá me dizer a senhora vai ser presa porque está com uma identidade que não tem a ver... Só quero falar só uma coisa. A senhora vai ser presa porque o nome é um e o rosto da senhora é outra, o vestimento é outro.
Sim, senhora gente, um momento só, vou só tirar outro meu bilhete. Pega gindungo seco no olho do polícia. Eu sou Ah, mas aí violenta. também já é um crime da minha parte. Eu tenho uma mente suja, juro. Se dizer, olha. Não, mas Laura, é muito simples. Esses constrangimentos acontecem várias vezes, mas é muito simples. Eu, e uma coisa que eu digo à comunidade, nós temos que responder da forma mais natural possível. Porque se nós não lidarmos com a nossa condição de forma natural, como é que as outras pessoas vão olhar de forma natural? E eu falo, e é muito simples, eu digo assim, senhora gente, em primeiro lugar, por favor, dirija-se a mim no feminino. Exato. É senhora, não é senhora. Hum. Este nome é o meu nome de registro. O meu nome social é Imani. Eu gostaria que o senhor me tratasse por Imani, que é o meu nome social. Eles respeitam, eles entendem. Uns já têm a informação, outros aprendem naquela hora. E eles dizem, ok. Porque para eles é mais uma. Porque para nós, essas oportunidades, esses momentos, é uma oportunidade para reeducar, para passar Uhum. a informação. E dizer, olha, senhora gente, não é um crime, não é nada de errado. E assim, e eles sabem, de uma certa forma, quando a pessoa demonstra que tem conhecimento, eles recuam. Maior arma. Então, exatamente. Então a pessoa diz, não, será, por acaso eu nunca tive necessidade de abrir isso. Mas caso tenha, está aqui escrito. Então, hum, é senhora, é no feminino, é Imani, e lidamos uns com os outros assim, conversamos, mostra a documentação, está tudo em ordem, ok, posso ir. Mani, há uma coisa ligada ao. Para ser sincera, eu fiz uma série fiz um questionário enorme com 20 perguntas. Não tem mais nenhuma pergunta para fazer esse meu questionário, mas outras a coisa que eu estou aqui a apontar. Porque o que estás a falar, já estás a responder tudo o que tinha que perguntar e nem Já me adiantei. exatamente, e assim tá bom, facilita o trabalho. Mas eu tenho uma dúvida em relação à comunidade LGBT. Uhum. Existe. Como é que é dividida a comunidade? Ou é dividida a comunidade? Tu disseste que tem ao lado das mulheres trans ou de homens trans, tem o lado das mulheres lésbicas ou do lado dos homens gays, essa coisa toda. Eu quero saber mais ou menos como é que tá, como é que funciona isso, essa comunidade. Ou é Ok. só uma única coisa? Essa é minha Assim, a dúvida própria. comunidade, ok. Isso também é algo que eu vou dizer agora que eu aprendi ontem através de um colega, porque nós terça e quarta-feira tivemos uma formação. Tivemos uma formação a nível jurídico, onde nós tivemos também junto ali com pessoas do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, Uhum. no qual nós partilhamos, trocamos experiências e expusemos alguns fatos. Existe o LGBTIQ+, é um termo político que ele foi criado, é uma sigla que engloba aquilo que são consideradas minorias sexuais. Eu não gosto muito da palavra minorias, mas uma coisa que eu digo sempre, para quem usa o termo minorias, e até ontem, quando eu estava a ser entrevistada na formação pelo jornalista da TPA, até disse assim, embora usem-se o termo minoria, mas é importante frisar que minorias nunca foram, não são, nem nunca serão menos importantes. É importante que as pessoas tenham consciência disso. Então vamos lá citar, né, para quem ainda não sabe ou ainda tem Eu fiquei dificuldades em só assim, perceber. coisa com essa minoria. Minoria de quê? De pessoas que Mino- têm outra opção É, sexual? sim, eu vou explicar porque que usaram o termo minorias sexuais. Eu não gosto desse termo porque já não, na minha opinião, não tem nada a ver com a realidade. As pessoas criaram o termo minorias sexuais porque as pessoas ainda acreditam que a maior parte da população é heteronormativa, é heterossexual. Ah, Esta é que é, por isso é que as pessoas acham mas há que, uma to, que coisa que eu acho, nós que somos armados em hétero, ou que dizemos que somos hétero, somos pessoas de fantasias. Agora eu fico assim a pergunta, aonde é que entra a minha fantasia? Porque eu já realizei essas fantasias.
E há pouco tempo, não tenho vergonha de dizer isso, falo com muito orgulho. Há pouco tempo, já realizei para o meu ex-namorado e há pouco tempo com o meu namorado, estávamos numa conversa e ele disse qual era lá. Estávamos falando de fantasias sexuais, né? E ele falou qual era a fantasia. Eu disse, vou realizar, tu gosto de realizar essas fantasias. Eu vou fazer para você não procurar na rua. Era ficar com duas mulheres ou ele me ver com uma mulher. Isso é muito fantasia de muita gente. Mas há muita gente que é egoísta, tem vontade e não fala, acontece muito nos casais, tem vontade de ficar com o homem igual e a mulher apreciar, mas não fala por vergonha, porque quer mostrar que é macho, que é homem. Mas é uma fantasia que ele realiza. Então ele esconde-se. E isso é muito verdade. Não vamos ficar querendo nos mentir, fingir, escrever, sermos moralistas na escrita, enquanto aqui na consciência é verdade. E há muita gente que esconde, diz assim, eu gostava muito de ver a minha mulher com outra mulher. Isso é o que você está gostando de ver? De ver a tua mulher, que é heterossexual, né? Que é assim chamada, com uma outra mulher. Vão fazer o quê? As duas. Aquilo chama-se o quê? Aquela suruba, chama-se o quê? Ficou sem a perguntar. Exatamente. Quando alguém me diz, não, há casais que têm fantasia de você pegar o vibrador, meteres aquela cueca de vibrador atrás do meu marido, enfiar lá no cozinho dele. Isso é que é fantasia sexual, mas não engloba-se naquela minoria de quê? Não estou a perceber. Exato. Isso acontece com muita boa gente. É sonho de muita gente. Há muito homem que pede na mulher de casa não, porque na mulher de casa tem que mostrar que é homem, que é o macho. E pensa, que é macho. Exatamente, e pensa se realizar uma fantasia de lhe introduzir um pênis plástico, vai deixar de ser homem. Há muito homem que se sente homem, que tem esse desejo. Eu, quando era mais grega, deixa só, vamos só, continua só. Antes que eu não mas assim, é importante. Não, é assim, eu acho que é importante tu teres tocado nisso. Eu vou chegar já aí para dar uma explicaçãozinha sobre sexologia. Porque eu, muito sinceramente, eu acho que eu às vezes tenho mais capacidade de falar sobre sexologia do que alguns sexólogos, porque eu até já fiquei chocada, que eu até já ouvi uma sexóloga formada a dizer porque as fantasias sexuais são são perversões. Eu digo, essa mulher deve ter uma vida sexual muito xoxa, né? Que até há pessoas que dizem que certas posições casal não pode fazer, que a mulher não... Hello. Se já pedem para a pessoa manter-se virgem até o casamento, você chega no casamento e já não faz o que te apetece com o marido. É verdade. Eu quero dar tudo. As restrições são essas. Por isso é que tem muita gente frustrada. Mas assim, antes de chegar aí, né, para não me perder naquilo que eu já estava a explicar. Sim, à vontade. LGBTIQ+. L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de transgênero, I de intersexo, o Q de queer e o mais. O que o mais significa? Eu até brinco assim, nós brincamos entre nós assim, o LGBTZ, porque é muita letra, é muita coisa. O que acontece? Lésbica, gay, bissexual, isso tem a ver com orientação sexual. O que é orientação sexual? Por favor, minha gente, nunca digam opção sexual, porque você não opta por ter um desejo. Você sente... Eu falava. Não é opção, não é opção. A pessoa não opta por quem a pessoa sente atração física e sexual. Isso é uma coisa que acontece. Ninguém escolhe. Então, isso tem a ver com orientação sexual. O que é orientação sexual? Como é que ela é definida? A orientação sexual de uma pessoa ela é definida pelo gênero pelo qual eu sinto, o gênero que me desperta desejo. Então, a mulher que sente desejo por outra mulher é lésbica. O homem que sente desejo por outro homem é gay. E a pessoa que sente desejo pelos dois gêneros é bissexual.
Então, o transgênero tem a ver com identidade de género. O género com a pessoa, com o qual a pessoa se identifica. Eu sou transgênero, tu és cisgênero. Não entendi só o quê? C-I, cisgênero. Cisgênero. C-I-S, gênero. Então, qual é a diferença? A diferença é que a Laura é uma mulher cisgênero, porque a Laura nasceu com sistema reprodutor feminino, nasceu geneticamente, biologicamente feminina, foi-lhe atribuído, de acordo com o seu sexo, a nascença, foi-lhe atribuído o género feminino, e a Laura se reconhece e se identifica com este género que lhe foi atribuído. Mas há um momento que eu queria ser homem para bater alguém. E precisa ser homem para querer bater alguém. No meu caso, é o oposto. Então, eu nasci com determinado sexo e me foi atribuído um género, que é o género masculino, de acordo com esse sexo, mas eu me identifiquei, numa certa fase da minha vida, eu me identifiquei com o género oposto. Então, eu sofri o quê? Uma transição de género. Daí o termo transgênero. Transitei de um género para o outro. E eu sou o quê? Dentro, como transgênero, eu sou transexual. Porque para além de me identificar do género oposto, ao que me foi atribuída na nascença, eu me submeti a mudanças físicas, inclusive a resignação de sexo, que significa a cirurgia de mudança, para que fisicamente eu me encaixasse no género com o qual me identifico. Mas só uma Então, coisa é essa a diferença. para pegar na tua deixa, com quantos anos é que te identificaste? Ou já te identificaste Com desde a 5. nascença? Com 5 Com anos. 5. Ok. Aliás, tem muita gente, mesmo há poucos casos que me chegam aos ouvidos cá, mas no mundo inteiro, inclusive até se as pessoas procurarem no YouTube, existem documentários, mesmo de crianças trans, que já manifestam isso desde criança, que os pais, essa criança já tem um acompanhamento clínico, que é para ela psicologicamente não se sentir muito perdida, que é para ela perceber que ela é uma pessoa normal, e os pais também serem reeducados, né, no acompanhamento dos filhos. Portanto, é super natural a pessoa já desde a infância se identificar com o género oposto. Eu tenho uma amiga portuguesa, ela vem traçar aqui o cabelo. Nós aqui fizemos tudo. Eu não, eu falo muito e não faço nada a ninguém. Traçamos. E a minha amiga Ana, ela há tempos atrás disse que o filho dela está com 5 anos. Ela disse, Laura, eu acho que o meu filho é gay. E a minha comadre olhou assim. E achas normal? Ela disse, eu acharia normal se ele não tivesse saúde. Acharia anormal se ele não tivesse saúde. Mas como ele tem saúde, é normal. Mas eu fico assim, eu aprecio o meu filho. E eu tenho dito, meu filho não tem nada de mulher, de homem. Eu acho que o meu filho é gay. O filho está com 5 ou 6 anos. E ela já começou, ela disse que desde cedo já comecei, já notava. E eu perguntei, como é que tu notas? Porque eu tenho um rapaz, tenho um menino de 9 anos. Como é que tu notaste isso? Ela disse, Laura, há muita coisa que ele não gosta. Tipo, jogar a bola, ele não gosta. Ele prefere. Não tem menina, não tem meninas em casa. Tem os primos, que são até ele vive com os pais dela. Tem os primos que brincam com ele, mas eu vejo que o meu filho tem um comportamento diferente dos primos. Eu vejo que o meu filho, nos desenhos, ele desenha sempre uma boneca, ele escolhe as cores, diz que não quer essa cor porque é uma cor muito, muito morta, quer cor mais vivas. Ele também, na hora que eu estou a arrumar a casa, ele diz-me, não, mãe, põe assim, faz assim. E mesmo os bonecos, eu às vezes fico assim a lhe tentar, né? Ela diz, eu estou na luta, pode ser que não. Pode ser que seja uma fase. Ela diz, estou no coisa, né? Mas para mim, eu só quero que ele tenha saúde, mais nada. Se ele é gay, é assunto dele, não tem nada a ver com isso. E eu só vou lhe orientar. E quando a minha comadre foi, nós continuamos com a conversa. Eu disse à minha comadre, é muito mais fácil ela, do jeito que está a agir, não é? Não esforçar o miúdo a nada, do que a pessoa que fica a esforçar. Porque eu acho que quando você começa a esforçar o filho a uma coisa que provavelmente não é,
Provavelmente não é. E eu sei que há muita gente que defende. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce não sei o quê. Não está dito. A ciência é todos os dias alterada. Os livros que falam biologia, né? Que falam lá do corpo humano, todos os dias. Por isso é que se descobre novos tratamentos. A forma como se tratava o câncer há 30 anos atrás não é a mesma forma que se trata o câncer agora. Houve estudos, Exato. houve descobertas, houve coisas. Os livros passados que fala da... Tem um nome, fala que é... Não é só biologia, tem um outro nome aí que fala que estudamos do corpo humano. Comprei até um livro para mim, mas esqueci. Anatomia. Anatomia. Os livros da anatomia de 30 anos atrás não é o mesmo livro que são escritos agora. Então, por isso é que as pessoas, antes de dizerem, não, no livro passado que eu li, dizia isso. Sim, do mesmo jeito que as leis são alteradas, as coisas também são todos os dias, quando morre alguém em países organizados, muitos corpos, muita gente, eu posso dizer, não, eu vou doar o meu corpo para servir como estudo. Não é? Há muita gente que diz isso, para servir como estudo num laboratório. E depois os cientistas, as pessoas que estudam isso, vão descobrir coisas no meu organismo que não viam no outro corpo. Então, por isso que não podemos dizer, não tem que ser assim. Eu fui para me perguntar, e eu vi, talvez desde a semana passada, como tem esse trabalho que tinha contigo, e tenho mais com a brasileira, que eu te disse, mas não pode hoje, que há pessoas que nascem com dois sexos. Se há muita gente jovem e pessoas antiquadas, como disseste outro dia, e eu concordo com isso, que dizem que ninguém nasce assim, como é que isso justifica, como é que se diz pessoas que nascem com dois sexos? Isso eu gostava de perguntar em algumas pessoas que se fixaram, dois órgãos, obrigada, que se fixaram nos livros passados e não tentaram se atualizar nos livros novos. Porque antigamente, mesmo na medicina, qual era a seringa que se dava a injeção? Era aquela de vidro ou a de alumínio. E tinha que ferver ou que lá para desinfetar. Atualmente, qual é que se usa? Não é? É que as pessoas têm... Você lê um livro passado, procura também um livro novo. Procura se informar, se atualizar. Porque a medicina é atualizada, é dinâmica. A medicina é dinâmica. É assim como a lei. A medicina não é estática. Todos os dias se descobre. Todos os dias se descobre. Eu acredito que há 100 anos atrás não se fazia cirurgia de mudança de sexo. Não sei se já se fazia. Agora faz-se. E como é que se faz? É porque alguém estudou, é porque houve investigações para fazer, é porque já se pode fazer. Não é? Por favor. Olha, tem alguém que escreveu Hermafroditas, né? Que era para falar sobre pessoas de dois órgãos sexuais. Mas Exato. esse termo, atenção minha gente, esse termo é um termo, eu também não sabia, quando eu estava a ser formada para ser formadora, eu aprendi que hermafrodita, afinal, é um termo pejorativo. Okay. Não é um termo adequado para definir pessoas que nascem com ambos os sexos. O termo indicado, daí é que vem o I do LGBTI, intersexo. Vem de interligação de ambos os sexos. Mas as pessoas não podem fazer confusão, porque muitas das vezes cada caso, sobre os intersexos, cada caso é um caso. E isso era algo que durante a formação com os profissionais de saúde eu dizia, olha, no caso dos intersexos, vocês têm que ter muito, mas muito cuidado, porque cada caso é um caso, nunca podem permitir, aliás, isso é algo que depois, porque infelizmente não existem grupos, ou pelo menos ainda não há um grupo formado que eu saiba de pessoas intersexo, uma associação que defenda, porque essas pessoas ainda têm muito receio de serem julgadas, ainda têm muita vergonha de dar a cara. Mas existem muitas pessoas intersexo no mundo inteiro e o nosso país não é diferente. Só que cada caso é um caso. O intersexo pode ser uma pessoa que nasça com os dois órgãos genitais. Pode ser uma pessoa que nasça com órgão genital masculino, mas sistema reprodutor feminino. Okay. Ou seja, pode ser uma pessoa que nasça com a nível físico, o sistema reprodutor somente masculino, mas a nível hormonal
futuramente vai se desenvolver no feminino. Ou seja, porque o sexo não é só, a definição atual de sexo não é só órgão genital, não é só pênis e vagina. Vai além disso. É toda uma composição sobre a nível hormonal, a nível reprodutor. Então, tudo isso define sexo. Então, o intersexo tem a combinação dos dois lados. Então, um pai e uma mãe não podem, mesmo que o médico diga, nós notamos na criança que, ok, nasceu com os dois órgãos genitais, mas o pênis é mais desenvolvido. Então vamos fazer o quê? Vamos fechar a vagina e vamos manter o pênis e vamos tratar dessa pessoa como rapaz. Mas que com o Grande passar erro, do não é? tempo, grande erro, porque com o passar do tempo, aquela criança começa a crescer e começa a dizer, não, eu me sinto mulher, a gente no que consegue, porque assim, a tua amiga disse, acho que o meu filho é gay. Eu iria muito mais longe, eu diria, possivelmente até não. Pode ser uma criança trans. Ok. Então tu tens que informar a Eu não ela. tinha informação em relação a isso. Agora é que eu estou a ter Pois, e mais. eu acho Agora, que se ela me tocar mais no assunto, eu posso aprofundar. e como é uma criança de 5 anos, Tem 5 cinco 6 anos. anos, Tem 5 anos. é assim, eu aconselhava ela para a criança começar já a ter um acompanhamento com um psicólogo, capacitado, obviamente, para esses casos, porque existem pessoas formadas que realmente estão preparadas para auxiliar pessoas trans, em Eu qualquer vou falar idade. com ela, porque ela tem português e está aqui em Portugal. Acho que tem muito mais vantagem Sim, de estar aqui. É muito mais fácil encontrar pessoas aqui para se formar. exatamente. Porque ela Porque até há muita disse-me, coisa, ela disse sim. até quando o pai Embora, estava aqui embora... a traçar o cabelo. Não Não, pode desculpa, falar. ias dizendo. Sim, ela, quando Obrigada. estava aqui traçando o Porque, cabelo, ela disse que o pai dela, né, o avô do menino, disse: deixa ele. Deixa ele ser o que ele quer ser. Se ele for gay, se não for, eu só quero neto, ele é meu neto, ponto final. Deixa ele mais nada. Pode falar, Imani, por favor. sim, exatamente. Porque assim, eu vou ser muito sincera, eu me sinto satisfeita por saber que esta criança tem uma família assim, que está preparada para abraçá-la, apoiá-la, acolhê-la. Uhum. Porque infelizmente a maior parte das famílias não são assim. Hoje, eu pelo menos eu sou uma pessoa abençoada porque eu sou abraçada, eu sou amada pela família toda, mas na minha infância, pela falta de informação, imagina, há mais de 30 anos atrás, há 30 e tal anos atrás, sem informação nenhuma, eu sofri as minhas restrições. Eu sofri as minhas restrições. Mas uma coisa que as pessoas têm que ter noção, os brinquedos, que é uma coisa que eu acho que é muito interessante e eu ainda quero me aprofundar mais a nível de psicologia infantil. O impacto que os brinquedos têm. E um outro lado que também nos impacta de uma forma negativa, que é o machismo. Porque é uma pergunta que eu fazia na sala de formações, que as pessoas ficavam assim a olhar para o teto na hora de responder. Por que que quando a menina quer brincar com a bola, todo mundo acha graça? Mas por que que quando o menino quer brincar com a boneca, todo mundo fica preocupado? É, O é verdade. machismo que está incutido aqui, de que é vergonhoso, o homem, para já uma criança não é homem, é rapaz, é um menino. Então, um menino não pode ser tratado como um homem seria tratado. As pessoas têm que ter isso também na cabeça. Então, assim, brinquedo é brinquedo. E uma criança, quando ela pega um brinquedo, uma criança de 2 anos, um menino e uma menina de 2 anos, quando tem um monte de brinquedos de vários tipos no meio da sala, aquela criança ela vai escolher um brinquedo que mais lhe chama a atenção. Uma criança de 2 anos não tem discernimento para dizer: o caminhão é para mim porque eu tenho um pênis. O jogo de chá é para mim porque eu tenho uma vagina. Não. Aquela criança que começa a aprender, ela é programada. Os brinquedos foram criados. Quando eu uso aquele termo, pensar fora da caixa, pessoas como nós que não seguem regras, viver dentro da caixa, é isso que a sociedade faz. A partir do momento contra a nossa vontade, quando nos enfiam numa caixa, e naquela caixa diz assim, a nível por questões de sinais, né?
aquela caixa diz assim, não, você tem um pênis, o gênero é masculino, vai ter que usar cabelo curto, vai ter que usar a cor predominante é azul, camisola, camisa, calções, tênis, bola, carrinho, robô. Começa a entrar aqui na programação. A menina é a mesma coisa. Então, quando uma criança de 5, 6 anos que já começa a ter discernimento, a ver as diferenças do que é aquilo, o que é que eu gosto, o que é que me agrada, ela aí já começa a dizer, não, eu me identifico com aquele brinquedo e eu me identifico com o universo no qual aquele objeto pertence. E eu digo isso porque assim, o que a sociedade fez com... E isso é muito perigoso. Eu acho que é perigoso. E eu acho que é perigoso quando nós compramos brinquedos atualmente para os filhos. Porque eu tenho um primo meu que é homossexual, que é casado e já está há mais de 20 anos com o seu marido, que tem uma filha de 15 anos que adotaram quando tinha ainda algumas semanas. E ele é como eu nesse aspecto do género. Ele não segue essas regras de, porque eu sou pai de uma menina, então tenho que ir por rosa, tenho que ir por boneca. Não. Eles educaram a filha de que ela tem que ter liberdade de escolher o que ela se sente mais confortável. Então, quando a gente compra, quando na nossa infância nos incutiam de que o jogo de chá é para a menina, não é só para a menina se divertir. É para a menina ser programada de que ela vai se tornar uma mulher e tem que saber cozinhar, tem que saber servir. O menino, carro, porque ser camionista ou ser mecânico é que é coisa de homem. Tanto que porque os brinquedos na nossa vida têm influência nesse sentido. As pessoas dizem assim, o meu filho gosta de boneca. Eu digo assim, calma, não é para alarmar. Em primeiro lugar, isso significa, é bom sinal, porque psicologicamente significa que este menino é carinhoso. Porque se o menino pega numa boneca e faz assim, é porque ele já viu como é que um adulto trata um bebê e ele já sabe como é que ele deve tratar uma criança que é menor que ele. Então vai ser um bom irmão, é um sinal de que vai ser um bom pai. Então as pessoas, infelizmente, essas informações não chegam às pessoas. Então as pessoas ficam preocupadas, vai ser gay. Como se gay fosse algo normal. Como se gay fosse algo preocupante. Mas nunca ninguém se pergunta, a menina que gosta só de andar de calções, cabelo curto e trepar nas árvores, ela vai ser lésbica. É. Tanto que é normal as mulheres amigas andarem de mãos dadas na rua, mas se dois homens andarem de mãos dadas... É olhos gay. Não, para nós não é gay. Exatamente, e às vezes não tem nada a ver. Olhos família. Yeah. Exatamente. Então é assim, os brinquedos, eles nos programam, influenciam nos nossos gostos quando formos adultos. Eu sou muito feminina, mas eu amo automóveis. Eu sou louca por carros. Eu adoro. E eu, quando era criança, eu tinha coleção de carrinhos. E eu sou apaixonada esteticamente. Eu adoro conduzir. Eu adoro corridas. E, assim, embora isso seja considerado o universo masculino, que para mim é uma baboseira, o universo masculino, o universo feminino, para mim é tudo. Para mim isso não existe. Maquiagem é para os dois gêneros, é para quem gosta. Mecânica é para quem gosta. Ser eletricista é para quem quer. Para mim não existe mundo masculino, mundo feminino. Para mim isso é uma baboseira. É aquela coisa de dividir o homem e a mulher. Para mim não existe tarefa masculina, tarefa feminina. Há uma pessoa, aqui, e está aqui, eu já vi que uma vez o meu filho apareceu, e aparece às vezes nos lives, ela quer fazer e ele abre, quero isso. O meu filho tem um cabelo muito grande. Meu pai também já não gostava que eu lhe cortasse o cabelo, dizia, deixa o cabelo do miúdo. Deixa o cabelo. Ele tem aquele cacho que dá trabalho. Eu faço tranças a ele. Eu faço tranças. A primeira vez que eu lhe fiz trança, olha lá, ele tem uma carinha assim pequenininha, pareceu uma mulher. Eu já, ai Jesus, mas Deus não me domina por quê? Juro por tudo que é mais sagrado. Ele olhou para mim. Eu posso ser mulher? Eu estava se matando de rir, ela já. Titica não era homem. Agora é mulher. A minha comadre já. José, não brinca conosco. Eu disse, deixa uma filha. Não brinca conosco o quê? Que ela atualmente
gosta mais de trança por quê? Porque fica com uma juba na cabeça. E também aqui, as crianças aqui, e ele adora. Todas as bebês aqui no quintal, todas. Ele é muito carinhoso com as crianças. Meu filho não é de lutas. Não é mesmo de luta. Então, como lhe puxam toda hora no cabelo, ele fica, ai, tá me puxando o cabelo. Estava aqui o bebê oferece, ai, tá me puxando o cabelo. Eu prefiro lhe fazer trança, para não te cortar o cabelo, por causa do frio que faz aqui. Depois eu estou de estado mesmo no norte, é muito mais frio. Então, eu disse, não, vou passar a te trançar. No princípio, ele não quis mesmo. Chora, sabe o que é que eu fiz? Pela aceitar tranças na cabeça. Eu peguei as fotografias do filho do Will Smith, quando era mais pequeno. Naquele filme como é que é? Karate para Karate Kid. criança. E Karate Kid, exatamente. Eu peguei naquele filme, baixei no computador, pus lá ver aquele filme. Peguei imagens do Cauã, de não sei o quê, de famosos que fazem trança. E eu disse, não, trança não é só para mulher. Há homens que também trançam o cabelo. Ou queres que eu te corte o cabelo? Ah, não quero que eu me corte o cabelo, não sei o que. Eu disse, então, a tua juba, meu filho, até a mim faz confusão. Depois tu transpiras muito na cabeça. Muito, mesmo muito. E o teu cabelo é muito. Depois, na hora de pentear o cabelo, na hora de coisa, tá sempre a chorar. Faço umas tranças. Ficas 15 dias com as tranças. Faço limão, mas faço. 15 dias com as tranças. Então, só assim que ele começou a aceitar as tranças, porque viu. E há tempos uma senhora disse, ai, estão bonitinha. Ele disse, não, eu sou homem. Ai, tranças por quê? Ele disse, não são só as mulheres que põem trança. Meu cabelo é muito grande, por isso é que a minha mãe me trança. Mas eu sou homem. E ficou. No princípio ele estava assim, depois ficou com uma carinha. Eu gostei de lhe ver, né? Atualmente só gosta de ficar de trança, não gosta mais. E ele sozinho é quem me disse uma vez. Eu disse a ele mesmo assim, não vais meter essa camisa, essa t-shirt de cor de rosa. Vais meter? E ele disse, rosa não é só para as meninas. A minha professora na escola disse que rosa não é só para as meninas. E eu olhei para ela já. Quem disse mesmo? Já a minha professora disse, ela que estudou, vou fazer com. E fiquei. Não, mas é assim. Mas, Laura, é assim. Isso é louvável, porque o teu filho já foi educado de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que ele é livre de expressar a sua identidade. Eu, quando digo identidade, eu não me refiro a identidade de género só. Eu me refiro a identidade como pessoa. Isso é um problema que nós em Angola também temos. Existe, só para dar um exemplo, existe houve uma campanha no Facebook que acho que é meu cabelo, minha identidade, coisa do género, Sim, sim. que porque houve o caso de rapazes que eles foram impedidos de fazer o exame porque o professor estava a dizer que eles tinham que, por serem homens, tinham que rapar o cabelo, não podiam ter cabelo grande. Exatamente. Eu acho isso um absurdo. Eu acho de uma ignorância. Em primeiro lugar, é um crime impedir. E eu li há pouco, nós temos direito à identidade e à expressão. Se eu um dia disser assim, não, eu agora só gosto de roupa dos anos 50, penteado, maquiagem dos anos 50, só vou me vestir assim. E na Europa tem muita gente assim, que só se veste de uma determinada época, roupa, cabelo, maquiagem. É a expressão, é a identidade da pessoa. Você não pode ferir isso. Então, um rapaz que quer deixar crescer o cabelo não é uma afronta à masculinidade. Ele não é menos homem por causa disso. Então, é assim, a ignorância, a falta de informação. Porque mesmo na história dos povos africanos, isso é uma coisa normal. É. Hoje que nós estamos a vir com esses... É por isso que eu digo, o machismo, ele é um cancro muito grande. O machismo é uma coisa que prejudica imenso a nível social. E impede que as pessoas, por mais vontade que elas tenham de fazer isso ou aquilo, não fazem. E vivem oprimidas. E isso frustra. Isso emocional e psicologicamente não é saudável para ninguém. Então eu acho que, assim, isso de vestir o rosa, isso é só... Eu até pesquisei, não consegui encontrar na história de onde é que surgiu isso do azul e do rosa. É mesmo Não alguém há que escreveu. explicação. Alguém acordou, assim como a ética. Eu defendo sempre assim. Assim como a ética, alguém acordou e disse, olha,
Só se pode, a faca tem que ficar nesta mão, o garfo nesta mão. Olha, não sei o que, não sei o que. Olha, só tem que sentar assim, com o pescoço assim. Olha, só tem que não sei o que. Olha, cumprimentar com a mão esquerda. Dar a mão esquerda é falta de respeito. Eu fico assim a perguntar, mas qual é a ofensa que a mão esquerda fez? Que a mão direita, o que se passa com isso? Alguém mesmo só acordou e ficou lei. E ponto final. E nós somos obrigados a cumprir a vontade e o gosto de alguém que provavelmente já morreu. Não, mas ainda mais grave para mim é porque isso tudo é criado para quê? Como eu já disse, repito, é para separar, para pôr na cabeça das pessoas de que as funções, cada um tem sua função. Nós aqui ainda, por questões culturais, nós ainda acreditamos, tem muitos casais que acreditam que não. A mulher é que tem maior responsabilidade sobre a criança e tudo mais. É Exato. assim, os dois fizeram. Então, cuidar da criança é responsabilidade de ambos. Depois. Mesmo que não seja, ela vai. Porque muita gente ainda acredita que a educação é a mulher. Não, são os dois. Os dois têm que dar educação. Então, nós temos que ter muito cuidado. Isso fugimos um pouco assim brevemente do tema, né? E entramos para as normas sociais de género, que é muito abrangente, as normas sociais de género, porque e ainda tocando nesse assunto, nos anos 90, nós tivemos uma onda, os rock stars, os pop stars, que quebraram muito essas normas de género, que pintavam as unhas, que passavam lápis nos olhos, e o cabelo comprido, e o brinquinho, ou seja, não influencia em nada, não quer dizer nada, não determina a orientação sexual de ninguém, é apenas uma expressão, a forma com que ela se veste e a forma com que ela quer passar a sua mensagem enquanto personalidade. E mais nada. Agora, voltando à sexologia, quando eu estava a dar aqueles exemplos Sim. dos homens, das fantasias sexuais, os desejos, é assim, vamos ver uma coisa. O nosso corpo, ele tem vários pontos erógenos. O que são pontos erógenos? São os pontos em que são estimuladores sexuais. Há pessoas que gostam mais de uma coisa, gostam menos de outra coisa. A mordidela na orelha, o beijo no pescoço e outras zonas do nosso corpo. E assim, o ânus em ambos os sexos é uma zona erógena. Mas como o sexo anal está muito mais conectado a casais homossexuais, então os homens heterossexuais têm dificuldade em realizar esse desejo ou de até assumir que gostam. Mas é assim, tem muito tabu e é uma coisa que eu vou desconstruir agora. Quando as À pessoas dizem vontade. assim, homem, o homem que quiser que a mulher ponha o dedo, ou o homem que quiser usar um objeto, ele vai virar homossexual. Porque ele vai aprender a gostar e aí vai querer fazer com homens. Não. É assim. Muitos homens já me perguntaram isso. Mas se eu gostar de ser estimulado analmente, isso faz de mim gay? Eu vou repetir a definição de orientação sexual. Como é que ele é definida? A nossa orientação sexual é definida pelo gênero pelo qual nós sentimos desejo, atração física, sexual e afetiva. Então, Mano, independentemente... podes falar, vou só pegar algo rápido. Podes falar? Sim. Tá? Pode falar, por favor. Um minuto. Exato. Para todos aqui, né, que nos ouvem. A lésbica, ela é definida como lésbica porque ela identifica que ela sente atração física, sexual, amorosa, afetiva por outra mulher. E assim sucessivamente, o homem com outro homem, o bissexual por ambos. Então, se um homem ele quer sentir, ele sente prazer sendo estimulado analmente ou com o dedo, ou com outro objeto, desde que isso seja feito pela sua namorada ou por uma outra mulher, isso não faz dele outra coisa senão heterossexual. Ele não deixa de ser heterossexual. Agora, se o homem disser, não, eu tenho desejo de ter sexo anal, mas eu quero que seja um homem a fazer,
Aí estamos a falar de um homossexual. Então, é essa a diferença. Então, os homens heterossexuais que têm desejo de realizar isso, essa fantasia de serem estimulados analmente, eles não vão deixar de ser heterossexuais, porque, obviamente, vão fazer o quê? Como a mulher. Então, é importante que as pessoas tenham a mente aberta e que as pessoas, a nível sexual, como dizem os brasileiros, que elas se joguem. Eu acho que a pior coisa é que a pessoa, a nível sexual, ela não consiga e ela não possa se expressar, e ela não possa com seu parceiro fazer. Assim, desde que ambos estejam confortáveis com a ideia, vamos fazer, por que não fazer? Então, como eu já disse, o homem que é heterossexual, só porque ele sente prazer a nível anal, não quer dizer que ele não é menos homem. Aliás, isso é uma coisa que eu queria corrigir, porque a semana passada houve um rapaz que entrou aqui e ele usou muito isso que as pessoas dizem, que o gay, sim, eu pensei que ele era homem, mas afinal vi que era gay. Calma aí. O gay é homem. Que eu saiba. O gay é homem. A única diferença é que é um homem que sente atração física e sexual por outros homens. Mas não deixa de ser homem. E essa coisa que todo mundo acha que todo gay quer ser mulher. Não. Todo mundo acha que todo gay tem que ser afeminado. Aliás, os homossexuais afeminados, eles são uma gota no oceano. Eu vou dizer uma coisa. Há 20 anos atrás, com uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, fomos em Londres, a primeira vez que eu entrei numa discoteca gay. E eu fiquei parva. Eu que tinha 19 anos, eu vi aquilo e não havia nenhum homem com o qual eu me identificasse. Ou seja, naquela altura eu ainda não tinha sofrido a transição. Então, fisicamente, eu era do gênero masculino. E eu diria assim, 99% dos homens que estavam lá eram todos muito másculos. Os casais que estavam lá eram todos muito másculos. Eu não via nenhum homem, eram todos grandes, musculados, brutos. Eu não via nenhum homem afeminado lá dentro. E é uma coisa que as pessoas desconhecem. A maior parte dos homossexuais são assim. Tanto que as pessoas usam aquele termo, mas não se consegue notar, ou coisa do gênero. E muita gente pensa que na minha aldeia ou na minha cidade não há homossexuais, não há gays, porque nunca vi. Porque acham que o gay tem que ser afeminado, que tem que falar como menina, que tem que se mexer como mulher, que tem que vestir, usar acessórios femininos. Não. Para ser gay, basta simplesmente ser um homem que sente atração por outro homem e ponto. E a maior parte dos gays, eles são muito... Eu não gosto muito de usar o termo macho, né? Porque para mim macho é cão, gato e boi. Mas assim, eles são muito másculos. E portanto, não tem nada a ver uma coisa... Tanto que quando eu digo assim para minha amiga, para amigas que estão interessadas em alguns homossexuais, ele é tão bonito. Ai, amiga, por exemplo, disse sim, ele gosta também do que tu gostas, então esquece. Mas não parece. Não tem que parecer. Para ser gay, para ser lésbica, para ser bissexual, não tem que parecer. Então, é assim. Agora, voltando à nossa realidade angolana da comunidade. Sim, sim. Eu queria falar, mas sabe o que eu pergunto primeiro aos gays? Eu pergunto o seguinte: você gosta de ser chamado no masculino ou no feminino? Não é? Porque já tive alguém na África do Sul que olhou para mim e disse: não, tens que me chamar moça. Queria que te chamasse como mulher. Eu disse: tá bom, eu não sabia, né? Porque há uns que não. Por exemplo, eu perguntei ao Bruno quando comecei a falar com ele: Bruno, trato-te no masculino ou no feminino? Bruno disse: tanto faz, Laura, para ti, o que você sentir à vontade. O Sayuri, eu também trato ele tanto faz. Às vezes chamo gata, às vezes chamo estás fixe, você nunca mais tem só vem na minha casa, meu amigo. E não sei o que. Só trato ele assim. Eu não tem coisa. Agora, se me dizer, Laura, eu gosto de ser isso para os gays, gosto de ser tratada no masculino, eu vou ter que tratar no masculino. Gosto de ser tratada no feminino, ou vice-versa, eu tenho que fazer isso, porque é assim que ele gosta. A nossa realidade. Exatamente.
Ok. Eu vou dar um exemplo. Quando nós estamos em grupos, né, em encontros assim, em conferências, em workshops com a comunidade, quando nós nos apresentamos, dizemos o nome, né, dizemos o nome e dizemos o pronome pelo qual queremos que nos tratem. E eu digo assim, eu sou a Imani e o meu pronome é ela. Então as pessoas já sabem que têm que me tratar no feminino. Ok. Então nós usamos isso mesmo por causa disso. O que é que acontece? Eu vou dar assim uma explicação